É uma sensação tão boa quando a gente assiste um filme tão bom. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui para falar sobre O Dublê, The Fall Guy, novo filme de ação dirigido pelo David Leitch. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha que grande decisão da Universal Pictures, Warner Bros. Aqui no Brasil também, né? As distribuidoras são juntas, de antecipar a estreia do Dublê para 30 de abril, foi ontem. Hoje, dia do trabalho, é feriadão, é a oportunidade perfeita para conferir esse novo filme nos cinemas, né? Eu, infelizmente, perdi a cabine de imprensa, perdi a pré-estreia, mas agora, finalmente, eu consegui assistir o filme e minhas expectativas, assim, foram superadas. Mas antes de falar sobre o filme em si, como sempre, eu vou relembrar a origem desse projeto. Caso vocês não saibam, ele é adaptado de uma série de TV dos anos 80 chamada Duro na Queda, que tinha o Lee Majors como protagonista e vivendo aí um dublê que nas horas vagas, quando não tem trampo em Hollywood, ele atua como caçador de recompensas, né? Uma ideia muito boa. Eu preciso dizer que eu mesmo já tive uma ideia um pouco parecida, não exatamente essa, há alguns anos atrás, e um dia talvez eu leve isso pra frente. E por anos, Hollywood tentou levar essa história para os cinemas com a DreamWorks em 2010, tentando avançar com um projeto que teria o Martin Campbell, diretor do Cassino Royale, para dirigir o filme. Isso não foi pra frente e lá em 2013, o McG, junto com o Dwayne The Rock Johnson, tentariam fazer sua própria versão do projeto. Eles levaram para o Festival de Toronto para encontrar produtores, para encontrar compradores, na verdade, só que isso também não decolou. Foi só em 2020 que finalmente o Ryan Gosling, o roteirista Drew Pearce e o diretor David Leitch se uniriam para adaptar essa série para os cinemas. Não é uma adaptação muito fiel, pelo que eu entendi, é mais nomes de personagem, premissa e algumas ideias. Numa produção de 130 milhões de dólares, a Universal Pictures, o David Leitch praticamente armou sua barraca por lá, né? Ele fez o Atômica, o Hobbs e Shaw, o Trem-Bala foi na Sony, na verdade, né? Mas vale lembrar, o David Leitch também vem daquela duplinha muito popular com o Chad Stahelski, os dois são dublês que se tornaram diretores, fizeram o John Wick, cada um foi por um caminho, né? O Chad Stahelski fez os 3 filmes de John Wick que vieram depois do primeiro, enquanto David Leitch se aventurou por vários gêneros, por vários estúdios, mas sendo bem sincero, eu nunca tinha visto nada de tão interessante ou estimulante no trabalho do David Leitch fora do John Wick, né? Eu sempre vi ele como um operário muito competente, essa é a visão dele na indústria também, mas olha, foi esse The Fall Guy, o Dublê, que é um filme sobre o dublê, sobre a figura do estante, de tudo que envolve os bastidores de Hollywood. É nesse filme que eu senti que o David Leitch colocou toda a sua paixão, todo o seu amor. É o filme, parece que ele estava esperando a vida inteira para fazer. Resultado é absolutamente sensacional, um dos melhores filmes que eu vi esse ano e a maior diversão que eu tive numa sala de cinema o ano inteiro até agora. A história do filme segue o dublê de ação Colt Seavers, vivido por Ryan Gosling. Quando ele é chamado para trabalhar no primeiro filme de sua ex-namorada Jodie, vivida por Emily Blunt, ele também é incumbido de desvendar o desaparecimento do astro Tom Ryder, vivido por Aaron Taylor Johnson, antes que a produção do filme acabe perdida. O conceito original do Duro na Queda, e por sinal, eu não gosto muito do título O Dublê, seria bem mais legal Duro na Queda, tem mais a ver com The Fall Guy, né? A ideia é de que um dublê vai entrar numa história de ação de verdade por conta das habilidades que ele possui, da resistência, da técnica. É uma ideia genial e eu acho que o roteiro do Drew Pearce aproveita isso muito bem. Eu imagino que a série de TV seja bem mais voltada para ação, para algo mais sério, mas como o Drew Pearce tem bastante experiência nessa área, ele transforma o The Fall Guy numa grande comédia. É uma comédia de ação com um forte elemento de romance, então dá para dizer que The Fall Guy é uma comédia romântica de ação, o que é uma mistura sempre muito bem-vinda, e justamente por isso eu acho que a escolha do David Leitch é muito precisa, porque você tem aqui uma história que tá lidando com um desaparecimento, é quase um noir, por assim dizer, um personagem detetive que não quer fazer o que ele tem que fazer, mas que acaba se envolvendo
numa trama que tem algumas reviravoltas, tem alguns spoilers que eu não vou discutir aqui, mas que no geral é muito simples. Eu tava com medo quando eu vi o trailer de acabar caminhando para um tipo de história que fosse complexo demais, que fosse aumentar demais a escala da produção, mas não, é um filme quase que inteiramente sobre cinema, sobre os bastidores, sobre o set, sobre a equipe de filmagem, sobre a equipe do som, a equipe dos dublês. Eu odeio usar esse termo carta de amor ao cinema, porque eu vejo que o pessoal usa tanto isso, mas o dublê de verdade é o que eu mais senti sendo uma carta de amor a todo mundo que trabalha nos bastidores das produções, sabe? Eu mesmo, como alguém que já trabalhou em set, já teve experiências com curtas, com cinema, é impossível não ficar sorrindo o filme inteiro quando todos esses eventos, esses personagens, situações vão se desenrolando, sabe? Ele é tão divertido, ele é tão honesto, ele é tão leve, e tudo que acontece com o humor aqui é surpreendente, porque você tem aquele aproveitamento do Ryan Gosling como comediante, que é sempre muito funcional. Eu acho que Ryan Gosling sempre se sai melhor quando ele faz comédia. E além de ter várias piadinhas internas, assim, sobre como funciona a hierarquia do set, a necessidade de usar efeitos visuais ou não, ou até a cultura do dublê, que é algo que eu conheço até que bem por conta dos meus amigos da Omega Action Design, já trabalhamos juntos em alguns projetos. É tudo feito com muito carinho, com muito respeito, com muito bom humor, sabe? E também o David Leitch e o Drew Pearce têm um domínio muito legal de metalinguagem, mas não é aquela metalinguagem que extrapola tanto, porque como é uma produção de cinema que acaba entrando em espécie de problema, a personagem da Emily Blunt, que é a diretora do filme, ela era uma operadora de câmera. Por sinal, um dos únicos aspectos que eu acho meio mentiroso desse filme é uma operadora de câmera evoluir para diretora estreante num projeto gigantesco em 18 meses, sabe? Isso não acontece, mas ela tá discutindo com o personagem do Ryan Gosling alguns problemas de terceiro ato, né? Então o filme ele tem algumas escolhas, algumas discussões sobre a própria arte de fazer cinema que eu considero sempre muito divertida, sabe? Em diversos aspectos, me lembra um pouco, numa escala bem reduzida, claro, O Jogador, do Robert Altman, que é um dos melhores filmes sobre bastidores de Hollywood. Tem uma sequência aqui que pega tão bem o tema do filme, que é esse romance do Ryan Gosling com a Emily Blunt, e é uma cena em que a personagem dela discute com ele por telefone se eles usariam ou não uma tela dividida, ao mesmo tempo que o filme tá te mostrando uma tela dividida. E eu vejo como o David Leitch evoluiu bastante como diretor, porque o jogo de encenação, a mise-en-scène que ele faz com o Ryan Gosling e Emily Blunt em quadras diferentes, é quase uma dança, é quase uma rima. Você vê que esses personagens estão na mesma página, na mesma sincronia, mas em locais diferentes. Então, eu fui vendo o filme, eu fui vendo o tipo de movimentação de câmera que ele faz, os planos longos, elaborados que vão seguindo os personagens no set, tentando resolver problema, tentando resolver como as cenas de ação vão funcionar. Eu pensei, caramba, o David Leitch mudou muito, porque ironicamente, para um dublê, David Leitch ele era dublê, eu sempre me incomodei com a quantidade de efeitos visuais não muito bons que apareceram no Deadpool 2, no Hobbs and Shaw, no Trem Bala, por exemplo. Aqui parece que ele entrou no modo, né, como é um filme sobre dublês. Eu praticamente não vi computação gráfica. Com certeza tem, né? A gente sabe que sempre tem os efeitos invisíveis, mas me pareceu muito mais tátil, muito mais realista, muito mais apaixonado pelo ofício do dublê, pela coreografia, pela intensidade das cenas de ação, tudo isso, enquanto você tem comédia, grandes perseguições, tem esse personagem do Winston Duke, que é o coreógrafo de lutas nesse filme que eles estão fazendo, que é uma espécie de paródia de Duna com Star Wars, que envolve um cowboy no espaço liderando uma guerra alienígena. Uma grande bobagem o filme que eles estão fazendo, mas é sempre muito divertido quando a gente vê vislumbres dessa produção, que é o Metal Storm, se eu não me engano, né? Tem até a música do filme, parece uma zoeira com a trilha sonora do Hans Zimmer pro Duna, sabe? Tem um canto bem característico. Mas esse personagem do Winston Duke, ele tem uma relação com o Ryan Gosling, onde eles estão sempre citando outros filmes, outras cenas de ação, frases, e olha, rende alguns momentos realmente muito impagáveis, e eu acho que o equilíbrio do David Leitch de ação, de comédia e de romance também, eu acho que tudo
do personagem do Colt com a Jodie é muito bem feito, é muito honesto. Ele não tem medo de ser piegas, ele não tem medo de ser cafona, às vezes o uso da trilha sonora, das canções pop, me lembra bastante aquele espírito dos anos 80, dos anos 90. E olha que o filme nem parece que estava tentando muito, ele não é um filme que me soa saudosista ou com um bait de nostalgia. Ele tá contando a história dele da forma mais honesta, mais sincera possível, e é engraçado, né? Parece que eu não vejo nenhuma outra pessoa, senão David Leitch ou talvez o Chad Stahelski, né? Alguém que tenha sido dublê fazendo um filme que nem esse daqui. E a experiência dessas 2 horas, eu tava o tempo inteiro sorrindo. Eu tava assistindo o filme e às vezes eu ficava com medo, tipo assim, nossa, o filme tá tão bom que eu tenho medo de ele inevitavelmente deixar a peteca cair, dele inevitavelmente começar a querer inventar demais, a querer complicar demais, mas o próprio filme reconhece isso num diálogo onde o Ryan Gosling tá conversando com o Aaron Taylor-Johnson e ele fala, não, para, é muita exposição, você está complicando demais as coisas, não vai pra esse caminho. Eu pensei, caramba, perfeito, esse filme sabe exatamente o que ele quer fazer, sabe exatamente o tipo de jogo que ele tá fazendo, e assim, é maravilhoso, pessoal. Eu gostei de cada segundo do dublê, tem várias outras coisas que eu adoraria falar aqui, mas eu acabaria entrando num território de spoilers, porém, posso dizer que é aquele tipo de entretenimento pipoca do mais alto nível. Esse não é um filme que vai ganhar um Oscar, que vai, sabe, ganhar palma de ouro no Festival de Cannes, mas se você quer diversão feita com inteligência, com carinho, com paixão, esse é um dos melhores exemplares que 2024 apresentou até agora, e eu definitivamente vou acabar vendo esse filme muitas e outras vezes. Pra O Dublê, pois é, eu não esperava. Eu dou uma nota 10. O filme já está em cartaz aqui no Brasil, então tem a minha recomendação absoluta, vejam no cinema, peguem pipocas, se divirtam, porque é uma delícia de filme. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam de O Dublê e se o David Leitch agora conseguiu chegar no nível do Chad Stahelski. Eu, pessoalmente, achei O Dublê melhor do que todas as continuações de John Wick. Eu sei, opinião polêmica. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.